Agora o NTV News. Polícia identifica suspeitos de envolvimento em homicídio ocorrido nas proximidades do Barreiro. Os impactos da greve dos peritos do INSS nos atendimentos em Patos de Minas. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Taxa de licenciamento de veículo vence nesta quinta-feira. Fiscalização do CREA identifica mais de 400 obras com irregularidades em Patos de Minas. Concurso acumulado da Mega Sena sorteia prêmio de 110 milhões de reais. Família de garotinho com glaucoma pede ajuda para conseguir custear cirurgia. Somente 2 casos de Covid-19 são registrados em Patos de Minas nas últimas 24 horas. De pandemia para endemia, o Ministério da Saúde pode mudar o status da Covid no país. Filha de idosa denuncia falta de atendimento na UPA. Dependente químico fala da luta para superar o uso de drogas. E você vai conhecer a história de superação de uma jovem patense que se dedica ao talento musical. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Médicos peritos do INSS entraram em greve nesta quarta-feira em todo o país. Na semana passada, funcionários administrativos do Instituto também deram início a uma paralisação. A reivindicação dos peritos, assim como dos trabalhadores administrativos, é de um reajuste de 19,9% para repor as perdas inflacionárias, além de abertura de concurso público e melhoria na carreira. Em Patos de Minas, até agora, apenas um perito aderiu à greve, segundo as informações obtidas na tarde de hoje. No entanto, dos 7 servidores que atuam na agência local, 2 estão afastados por motivos médicos. Ainda de acordo com a gerência do órgão, para não prejudicar os atendimentos, os segurados serão comunicados da situação para reagendar as perícias. Ontem nós mostramos aqui no NTV News que a polícia localizou o corpo de um homem que tinha acabado de ser enterrado em uma mata próxima ao bairro Barreiro, em Patos de Minas. Agora você vai ver que o repórter Caio Machado traz novas informações sobre o que já foi apurado a respeito deste homicídio. Isso mesmo, Daí. A Polícia Civil tem novas informações a respeito do caso do corpo do homem de 43 anos que foi encontrado na zona rural de Patos de Minas. O corpo se trata de Júlio César de Oliveira, conhecido como Duzentão. Ele possui algumas passagens policiais e o corpo dele foi encontrado dentro de uma vala na zona rural de Patos de Minas por um carreteiro que passava pelo local. E na cena do crime haviam 2 motocicletas e as novas informações são sobre os possíveis proprietários dessas motocicletas. A Honda Titan pertencia a um homem de Presidente Olegário que teria vendido essa moto recentemente para um homem por meio do Facebook, e esse homem teria sido avistado na cena do crime. E já a motocicleta Falcon também foi vendida para um rapaz que possui passagens policiais, e uma digital que foi encontrada no capacete que estava junto dessa moto foi identificado como pertencente a esse homem que teria adquirido essa moto. Outra informação é que um dos suspeitos de ter cometido o crime foi identificado por populares. A Polícia Civil foi atrás dessas informações, chegou aí na casa desse suspeito, mas segundo informações ele deixou o local na noite do dia 28 e não regressou. Essas são as informações até agora que a gente tem sobre esse caso do corpo do Júlio César. Eu sou Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito para o jornalismo da NTV. Daqui a pouco aqui no News, taxa de licenciamento de veículos vence nesta quinta-feira. Dependente químico fala da luta para superar o uso de drogas e você vai conhecer a história de superação de uma jovem patense que se dedica ao talento musical. Proprietários de carros e motocicletas devem ficar atentos. A taxa de renovação e licenciamento anual de veículos 2022 vence nesta quinta-feira. O tributo, no valor de R$ 135,95, deve ser pago amanhã, independentemente da placa. Assim como o IPVA, o pagamento do licenciamento pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados, bastando informar o número do Renavan do veículo. Quem preferir, pode emitir o documento de arrecadação no site da Secretaria de Estado de Fazenda. O não pagamento da taxa ou a quitação em atraso resulta em multa e juros da Selic. Multa de 0,15% ao dia até o 30º dia. Multa de 9% do 31º ao 60º dia. E multa de 12% a partir do 60º dia. Vale lembrar que para obter o certificado de registro e licenciamento do veículo junto ao Detran, é preciso estar em dia com a taxa de licenciamento e também com o IPVA e eventuais multas de trânsito.
Tratar a dependência do uso de drogas continua sendo um desafio para pacientes e profissionais da saúde. Mas você vai ver agora a história de um dependente químico em reabilitação falando desta realidade enfrentada no dia a dia e mostrando que a recuperação é possível. A Organização Mundial da Saúde conta que a dependência química consiste nas consequências tanto físicas quanto mentais acarretadas pelo abuso de substâncias nocivas ao organismo, sejam elas lícitas ou ilícitas. Guilherme Oliveira foi usuário de crack por 18 anos e chegou a ser internado por 8 vezes. Hoje, ele está em processo de reabilitação e tratamento e conta que, com o acompanhamento psicológico, tem tentado adequar seu comportamento ao que o meio social pede. Eu comecei a usar aos 16 anos de idade, fazer a substância da maconha e passei para o crack logo em seguida, aos 18 anos eu iniciei no crack, que durou em torno de 18 anos o uso abusivo do crack, que me levou a 8 internações, E hoje, pensando e tendo uma visão de mundo diferente, eu procuro essa maneira melhor de viver no dia a dia, Essa existência, respeitar pai e mãe, sabe? Ter uma condição do meu comportamento se adequar de uma maneira social e legal. Ohana é psicóloga e conta que para identificar a dependência química, basta analisar a linha de base da pessoa, ou seja, como ela costumava se comportar rotineiramente e as mudanças anormais de atitude. Você começa a perceber que ela está tendo comportamentos adversos, consequências estranhas daquilo que ela faz no dia a dia, e você começa a perceber que ela está trazendo algumas demandas que antes ela não trazia. Irritabilidade, maneiras estranhas de comportar, de falar, de reagir, até de resolver problemas. Guilherme, por sua vez, afirma que o acompanhamento de profissionais dispostos a ajudar é essencial para que essa dependência seja superada. As maiores dificuldades que tem no momento é em relação às frustrações, em relação a entrar em caso de depressão, você entende? Lidar com situações que nos requer muita pressão, temos dificuldade com isso, entende? Então, às vezes, esse pode ser um dos fatores que nos leva a ter uma recaída, se não pedimos ajuda antes. Algumas pessoas acreditam que a dependência química é apenas um vício ou falta de caráter, o que é errôneo afirmar. Isso porque a doença também é um transtorno mental, uma vez que as drogas alteram a percepção do dependente. Por isso, neste contexto, a psicóloga conta que a superação desse estado não depende somente da vontade da pessoa que sofre diretamente com isso, mas também do apoio da família e da sociedade. Porque assim, por mais que é o indivíduo que está na situação de uso e de abuso das substâncias, ele precisa sim de um apoio familiar, de uma compreensão da sociedade também e também dos profissionais. Mas de qualquer modo, é necessário que a pessoa comece a refletir ou ela também tenha o desejo de falar, olha, eu preciso mudar minha situação, eu preciso de ajuda. O dependente químico em reabilitação e tratamento afirma que quem vive essa realidade pode se recuperar e que a conquista do lema "só por hoje" é gratificante. Viver da época que eu vivia para agora, olha que eu olho para trás, eu vejo, poxa, realmente mudou alguma coisa na minha vida, realmente hoje eu posso ver que a gente pode conseguir sim. O dependente químico, ele tem o poder de conseguir, basta ter o desejo sincero de parar de usar. Por falar em superar, você vai conhecer agora uma jovem moradora de Patos de Minas que superou as dificuldades provocadas pela falta da visão e que se dedica ao talento musical. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Vitória Evelyn Ribeiro se encontrou com a música por meio do canto e do piano. A deficiência visual não foi entrave para que ela se tornasse uma musicista exímia e dedicada. Eu sinto uma alegria muito grande porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu gosto de transmitir para as pessoas. Além da música. Aos 18 anos, ela reside na Casa das Meninas, onde participa das atividades musicais. Mas a história dela com a música teve início em Coromandel, quando ela ainda era criança. Eu comecei a mexer com música, eu tinha 4 anos, quando eu estava voltando da APAI, que é Apoio aos Deficientes, em Coromandel. Aí eu estava cantando e a minha mãe falou, nossa, mas então a Vitória sabe cantar.
Aí ela viu que eu tinha talento e foi me anunciando. Ainda em Coromandel, por incentivo de Bruna Ribeiro, mãe de Vitória, a garota também aprendeu a tocar piano. O piano eu comecei quando eu tinha 12 anos. Eu ia fazer aula de informática. Aí eu perguntei à moça da Whitech, que era a empresa onde dava aulas de informática, lá em Coromandel. E ela me disse, eu perguntei se tinha outras aulas, ela falou que tinha aula de teclado. Sempre me interessei por teclado, piano, porque eu sempre achei um som muito bonito. E eu tinha vontade de aprender a tocar violão. Só que, devido às circunstâncias, então eu optei por teclado. Em Patos de Minas, Vitória estuda canto com o professor e cantor lírico Sérgio Cunha. Eu vim pra cá quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu tive uma visita inesperada da Abadia Vec. Ela foi lá em casa porque ela tinha me conhecido desde pequena, só que ela não tinha me encontrado. Então, a partir disso, ela foi lá em casa. Aí a minha mãe sugeriu a ela que eu viesse para Patos para ter um futuro melhor. E coração de mãe não se engana, né? E dito e certo, eu vim pra cá, aí eu retomei minhas aulas de piano, que eu tinha parado, e conheci o Sérgio Cunha através de eventos. Tanto é que hoje eu sou aluna dele. Apaixonada por músicas que trazem narrativas e mensagens, Vitória revela quem é a sua maior inspiração. Gosto de escutar músicas que contam história. A que mais me incentivou nesse mundo artístico foi a minha mãe. E eu devo tudo a ela. Mas a que me inspira mesmo, a que eu me solto de verdade quando penso nela, é a cantora Marília Mendonça. Ela chegou a cursar piano com o professor Wagner Mesquita em Patos de Minas, mas interrompeu as aulas para dar mais foco no canto e na universidade, já que desde o início do ano ela ingressou no curso de psicologia. Vitória deixa uma mensagem de superação e esperança para que todos encarem de cabeça erguida as limitações e desafios que surgirem pelo caminho. Eu quero dizer que vocês, jovens, que se vocês tiverem sonhos, que vocês não desanimem, porque a gente pode ter os obstáculos que for, mas nada para nós é impossível. E que sempre acredita em Deus e nunca desistam dos seus sonhos, porque além da minha deficiência, saí de casa com 14, 15 anos e nem por causa disso eu desisti. Eu também quero agradecer a irmã Valdete por ter me acolhido nessa casa. Eu creio que eu tenho muito que aprender aqui e muitas experiências a compartilhar. Quero agradecer a Abadia, uma mulher maravilhosa que me trouxe para Patos, que me proporcionou essa experiência que eu estou tendo agora. E também quero agradecer a maior inspiradora e influenciadora de tudo isso, a minha mãe, que sempre me incentivou a soltar a voz e sempre me disse: filha, vai em frente que você consegue. Algumas coisas já nascemos sabendo, aquele dom que não se pode explicar. Quem será que ensinou a hora certa pro galo cantar? Quem ensinou solfédios para o sabiá? Quem ensinou João de Barro a construir um lar? Quem ensinou os peixes a subir um rio pra vida continuar? E a lagarta com quem aprendeu a encasular? E a hora certa de sair para poder voar. Vitória afinada, né? Depois do intervalo, aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira. Você vai ver que concurso acumulado da Mega Sena sorteia prêmio de 110 milhões de reais e família de garotinho com glaucoma pede ajuda para conseguir custear a cirurgia. A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira, daqui a pouco, né? Um prêmio acumulado em 110 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2467 serão sorteadas a partir das 20 horas no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, localizado na cidade de São Paulo. Esta é a quarta vez este ano que o sorteio supera a faixa dos 100 milhões de reais. Entre os patenses, a bolada mexe com o imaginário dos apostadores. De supetão a gente fica até cismado, mas dá para fazer muita coisa, né? Principalmente ajudar muita gente, né? Rapaz, esse prêmio a gente tinha que sentar, refrescar a cabeça, ver o que ia fazer, sabe? Então, não é muito dinheiro não, né? Para quem tem dinheiro não é, mas pra gente é. Então a gente tinha que pensar direitinho e tal para ver o que faria com esse dinheiro. Primeiramente eu ia fazer uma viagem bem boa pro exterior, conhecer outros países, principalmente na Europa.
Depois eu ia investir aqui na minha cidade, procurar fazer alguma coisa pela cidade, investir numa indústria, alguma coisa assim, ajudar a minha população, ajudar meus amigos. São muitas as possibilidades, são 110 milhões de possibilidades, né? Olha, agora a gente mostra um apelo em busca de ajuda para um garotinho que tem glaucoma congênito e que precisa realizar uma cirurgia que custa mais de R$20 mil. Ícaro Miguel Silva Santos tem 4 anos e é vítima de uma doença chamada glaucoma congênito. Essa enfermidade ocorre em crianças e em recém-nascidos e é caracterizada pelo aumento na pressão dentro dos olhos, causando um crescimento acelerado destes. O Ico nasceu de 8 meses, ficou 2 semanas na UTI. Nós descobrimos porque o olho dele era muito cinzento e achamos estranho. Levamos ao oftalmologista e o doutor informou que ele tem uma doença que chama glaucoma congênito. Juliana é mãe de Ícaro e conta que ele tem dificuldades de enxergar, sendo possível a visualização somente em distâncias maiores que 50 centímetros. Sendo assim, para realizar atividades que são consideradas simples no dia a dia de uma criança, ele tem dificuldade. O Ícaro tem dificuldade de brincar, de andar, ele enxerga mais que meio metro e a vista é embaçada. Ele vai pelo vulto ou barulhos, mas a gente sempre tem que explicar para ele. Ela afirma que ele precisa de uma escola adaptada. Além disso, necessita pagar vários colírios e conta que somente o valor de um deles é R$300. Vale ressaltar que ele chegou a fazer uma cirurgia para ajudá-lo com o problema. Mas ainda é de suma importância a realização de uma outra e, pelo alto valor, ainda não conseguiram pagar. Sendo assim, Juliana conta com o apoio da população para ajudá-lo na realização desse procedimento, que, segundo ela, custará cerca de R$24 mil. O Ícaro está na fila pelo SUS, mas já tem 4 anos. O Ícaro não pode esperar mais. E eu não tenho o apoio da prefeitura. Além do tratamento, o Ícaro tem as viagens, as consultas são todas pagas. Então eu vim aqui pedir ajuda a vocês e agradecer. Assim como tem sido nos últimos dias, fez bastante calor durante esta quarta-feira em Patos de Minas. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros registraram aí 33 graus. Você está vendo que para aliviar o tempo quente deste início de outono, teve pancada de chuva isolada em alguns locais da cidade no final da tarde de hoje, né? Deu aquela chuva rápida, mas refrescante para esse início, né, de outono, como a gente disse, que tem aquela transição de verão para outono e continua ainda bastante quente. Falar no assunto, a presença de uma massa de ar seco deixa o tempo estável e eleva as temperaturas na região. Nós vamos conferir agora os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com calor e aumento na nebulosidade no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, mas não deve chover. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Coromandel, previsão de mais calor, com a máxima devendo alcançar os 36 graus. Em Tiros, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Presidente Olegário, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 36 graus, segundo o IMET. E em São Gotardo, a máxima prevista para esta quinta-feira é de 32 graus. A seguir, somente 2 casos de Covid são registrados em Patos de Minas nas últimas 24 horas. De pandemia para endemia, o Ministério da Saúde pode mudar o status da Covid no país. E você vai ver que filha de idosa denuncia falta de atendimento na UPA. Vamos atualizar os números da Covid-19. O boletim epidemiológico desta quarta-feira aponta que apenas 2 casos da doença foram confirmados, mantendo aí a tendência de redução nas infecções pelo coronavírus.
Ao todo, 45 doentes se recuperam em casa. Os dados mostram também que apenas um paciente de Patos de Minas está internado, ocupando o leito clínico. Não houve confirmação de óbito. Nos hospitais públicos, a ocupação de leitos por pacientes com Covid-19 está em 2,22%. Nas UTIs, e 0% nas enfermarias. A gente dá uma olhada também aí nas ocupações de leitos, incluindo nesses dados aí que a gente mostra agora, as internações realizadas em hospitais particulares. São 3 pacientes em leitos clínicos e 2 em leitos de UTI. Comigo aqui, para a gente abrir a nossa análise da notícia, comigo aqui na bancada, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Nós temos aí um número reduzido e que nos deixa com mais esperança realmente dessa pandemia terminar. Inclusive, a gente vai mostrar já um material sobre endemia e pandemia, mas esses números aí que a gente mostra nos dá aí um parâmetro dessa redução significativa, né? Pois é, mas aí o detalhe é o seguinte, isso é uma realidade consistente e eu queria que você que estivesse nos acompanhando prestasse bastante atenção. O mundo hoje está vendo o mercado financeiro se revolver por causa da situação por que passa a China. A China, inclusive, pela sua situação, diminuiu o consumo de petróleo. Consequentemente, vai diminuir a compra de petróleo, consequentemente, o petróleo vai... Até isso por causa da pandemia. Por causa da infecção espalhando por algumas cidades importantes da China. E eu sempre falei aqui que o primeiro vírus que chegou no Brasil foi quando foi detectado lá na China. Da China deve ter ido para a Europa, a gente não sabe muito bem disso, mas deve ter ido para a Europa, da Europa veio bater no resto do mundo. Saiu para o resto do mundo, se é que ele começou realmente lá na China. Se é que essa história, que nenhum cientista bate o martelo de que foi assim mesmo, mas se foi assim, ela chegou da China, ela chegou aqui no Brasil com uma rapidez grande, porque ela foi detectada em novembro. Quando foi fevereiro, março, ela já estava estourando aqui pelo Brasil e já estava, quando estava aqui no Brasil, já estava no mundo inteiro. Então, é preciso da gente tomar cuidado. O mundo deixou a preocupação um pouquinho, principalmente agora, nesse meio de semana, com a guerra na Ucrânia, para se preocupar com a situação da China. E essa preocupação nasce nesse mercado financeiro, que é um grande indicativo para tudo o que acontece no mundo. A primeira reação que se tem é no mercado financeiro. E o mercado financeiro tem reagido em relação aos números da pandemia e à situação da Covid-19 na China. Então é preciso da gente tomar cuidado. É preciso da gente entender que essa situação nossa, e aí nós vamos... proporcionar ambientes que podem alavancar o crescimento de novo aqui no Brasil, que é, por exemplo, agora em abril, do Carnaval. Nós temos feriado de Semana Santa, pessoas viajam fora do estado, viajam para fora do país, e é preciso ter muito cuidado com isso. Eu fico meio reticente com essa situação, porque eu também não quero ser portador do mal, não. Quero ser porta-voz, sabe, da infelicidade das pessoas. Porque se isso vier de novo para o Brasil, eu estou querendo que a gente se previna. O Brasil hoje é um dos países que mais tem pessoas vacinadas, né? Com a possibilidade, inclusive, de muita gente começar a tomar a quarta dose, que é a quarta dose, mais uma dose de reforço, para se imunizar em relação a isso, está caminhando para imunizar bem as crianças, já devia ter imunizado, mas pelos perrengues dessa discussão em torno da vacina, ainda não conseguimos. Mas é preciso ter cuidado, e é preciso da gente olhar o que está acontecendo lá. Mas isso não vai chegar aqui no Brasil. Uma vez já chegou. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Muita precaução, né? O Ministério da Saúde pode anunciar ainda essa semana o fim da pandemia no Brasil, mudando assim o status da Covid-19
para endemia no país. O que iria significar na prática a revogação das medidas restritivas adotadas desde o ano de 2020. Mas especialistas ainda avaliam com preocupação o rebaixamento da classificação da doença para a endemia. O avanço na vacinação contra a Covid-19 tem produzido um cenário de otimismo com a queda no número de óbitos e também de casos registrados da doença. O sistema de saúde não enfrenta mais o risco imediato de sobrecarga e, com isso, algumas medidas de prevenção foram flexibilizadas. A última delas foi o uso de máscaras em ambientes abertos, o que traz uma sinalização de retorno à normalidade. O governo brasileiro, inclusive, estuda rebaixar a classificação da Covid-19 para o status de endemia. Mas será que, na prática, o comportamento do vírus aponta nessa direção? Nós não podemos dizer que nós estejamos numa endemia ou que vamos caminhar para ela. A incerteza em relação ao futuro do comportamento desse vírus ainda é muito grande. É importante que a população tenha em mente que, ainda que a doença seja classificada como endemia, o vírus ainda continua circulando e o nosso grande problema, a nossa grande preocupação hoje são as variantes. Então, os nossos olhos vão passar a se voltar para aquelas nações que estão com a cobertura vacinal ainda em baixa, porque os óbitos vão continuar ocorrendo, mas provavelmente em populações mais vulneráveis. A definição de uma doença como pandemia é feita pela Organização Mundial da Saúde e tem como critério a disseminação para todos os continentes. Também existem as endemias, epidemias e surtos. As epidemias não atingem níveis globais e podem abranger diversas regiões, estados ou cidades. As endemias acontecem em regiões localizadas e com um número de casos esperado e estável ao longo do tempo. Já os surtos aparecem com avanço rápido e em uma região limitada. Uma doença endêmica que nós temos é a dengue. Nós temos dengue o ano todo, com um aumento maior nos períodos que seguem-se a chuvas. O modo como as doenças são classificadas também serve para direcionar as formas de monitoramento e a condução das políticas públicas para o enfrentamento. No caso da Covid-19, ainda que não exista uma definição clara sobre como será o comportamento do vírus no futuro, nem sobre qual a nova classificação da doença, as medidas de proteção seguem as mesmas e são de grande importância para o controle de casos. As medidas são as mesmas, sendo endemia ou epidemia, e, portanto, a responsabilidade de cada um é que vai fazer com que o problema fique estabilizado no menor nível possível. Além disso, vacinar-se. É fundamental que as pessoas se vacinem contra a Covid e se vacinem contra todas as outras doenças evitáveis por vacinas. A grande lição que a pandemia está deixando para nós é que nós devemos viver em comunidade, né? Um cuidando do outro. Então, quando eu me adequo às medidas de controle, quando eu cuido do meu espaço, quando eu opto por fazer a higienização das mãos adequadamente, eu estou contribuindo para o bem-estar, né, coletivo, e agora nós vimos para o bem-estar mundial, porque tudo isso começou num ponto local e acabou se espalhando pelo mundo. Então, todos nós estamos interligados. O que não pode confundir é mudar a classificação, né? E achar que se mudou de pandemia para endemia, que o vírus não existe mais e que as pessoas não precisam se cuidar. A gente precisa continuar se cuidando. Claro. E essa coisa de, decreto, isso é muito complicado. Eu espero que isso não seja mais uma atitude própria de um ano político. Nós não podemos misturar a nossa situação da saúde pública com política. Isso não pode ser. Nós já misturamos demais isso aqui no Brasil e isso não pode acontecer, principalmente nesse momento. É preciso esperar a orientação da Organização Mundial de Saúde, porque essa doença ainda está em todos os continentes. Ela está na Ásia, está na Europa,
está na África, está nas Américas. Então, ela ainda é uma pandemia, porque é o mesmo vírus no mundo inteiro. E aí, por decreto, não chama mais pandemia, chama agora endemia, mas vai continuar matando. Mas vai continuar tendo que receber atenção dos órgãos de saúde pública. Mas vai continuar tendo que ter cuidado com esse vírus. E muito melhor do que baixar um decreto para mudar o status, do que vai mudar isso em relação a você que vai pegar a doença, ou que já pegou a doença, ou que está com ela. Em que muda isso aí? Absolutamente nada. O que precisa o governo fazer é campanha educativa ou campanhas educativas, né? Ou de rememorização do que nós devemos fazer daqui para frente, num outro modus vivendi, para a gente evitar não só a contaminação pelo coronavírus, mas pelo influenza, por qualquer outro tipo de vírus ou bactéria que esteja por aí. Né? Então, o que você tem que fazer? Lavar as mãos e tal. Toda essa reeducação que a humanidade tem que ter, ela devia estar aí sendo feita pelo governo. Não baixar decreto. Vou baixar um decreto, mudar o estado. O que vai mudar isso? Absolutamente nada. Pandemia, endemia, epidemia, de qualquer jeito, esse vírus ainda continua matando no Brasil, mesmo que poucas pessoas ainda continua matando no Brasil. Ok, ainda sobre saúde, agora tem uma reclamação relacionada ao atendimento prestado na UPA em Patos de Minas. Isabel Aparecida é filha de Maria Antônia, uma senhora de 86 anos que passou mal no sábado, dia 26/3, na parte da manhã. A mulher afirma que, junto com o marido, levaram Maria Antônia às pressas para a unidade de pronto atendimento em Patos de Minas. Após um tempo, ela conta que a mãe foi liberada, mesmo ainda doente. Minha mãe passou mal, a gente trouxe ela para a UPA e aqui foi constatado que ela estava com obstrução intestinal, né, e com pneumonia. Até então a pneumonia ela não tinha sintomas nenhum. Foi constatado pelo raio-x que foi feito. E aí o médico medicou, deixou ela internada e disse que ela teria que tomar um medicamento na veia. Só que trocou de plantão, o novo plantonista deu alta para ela, mandou ela para casa. E nós, então, buscamos ela, levamos ela para casa. E ela ficou o tempo inteiro reclamando que estava doendo, que estava sentindo dor. E a gente deu a medicação que o médico passou, né, que era para dar, e aí não melhorou. Isabel conta que na noite de terça-feira a mãe piorou bastante e precisou novamente ser levada até a UPA. Dessa vez com um agravante, a expectoração de sangue. Mas, mesmo com a situação aparentemente delicada, a senhora ficou o dia todo esperando por uma tomografia. Então, essa noite ela reclamou muito que estava doendo muito a barriga. E aí a gente resolveu trazer ela porque ela começou a escarrar sangue. E então ela está aqui desde manhã, que o médico olhou, pediu uma tomografia e até agora essa tomografia não foi feita. Então, assim, ela está tossindo, continua escarrando sangue, não tinha leito para colocar ela, não tinha maca, ela foi colocada numa cadeira de rodas, depois eles conseguiram improvisar uma maca para ela, inclusive ela está nessa maca improvisada e aguardando para fazer a tomografia. Com a demora para fazer o exame, Isabel faz um apelo à prefeitura para tomar frente na diminuição do tempo de espera na UPA, uma vez que teme pela saúde e pela vida tanto da mãe dela quanto das outras pessoas que precisam de atenção médica. O que a gente está pedindo é só socorro, sabe? Não é só pela minha mãe, não, é por toda a população de Patos. Socorro, a saúde está pedindo socorro. A UPA está lotada, lá dentro está lotado, não tem lugar de pôr mais ninguém. Vocês podem ver que a UPA também está lotada, tem gente passando mal, sabe? Então eu queria pedir encarecidamente ao prefeito que olhasse por nós. Nós questionamos a prefeitura sobre essa situação, sobre a situação da UPA, mais uma vez, e não fomos respondidos sobre que providências estão sendo tomadas para melhorar essa situação.
Pois é, e a gente acompanha a movimentação em torno da saúde pública em Patos de Minas e a gente vê alguns esforços que são legítimos, como, por exemplo, fazer funcionar a Santa Casa de Misericórdia. É legítimo isso. Agora, só Patos que está fazendo isso, porque os outros municípios ainda não se manifestaram, não deram um passo a favor, não deram um passo nessa direção e vão usar, através do SUS Fácil, a Santa Casa. Porque é uma instituição que atende pelo SUS, não pode rejeitar nenhum paciente, seja lá de onde for. E muito menos da sua zona de abrangência, da sua base de atendimento. Agora, cadê os investimentos na UPA? Cadê os investimentos no primeiro atendimento? Nós precisamos de dinheiro para isso. Dinheiro que veio do governo estadual e o prefeito benevolente juntou, limpou a gaveta e investiu na Santa Casa. É certo isso? É certo. Eu não acho que isso é errado, não. A Santa Casa merece. Agora, só que esse atendimento desse pessoal aí que primeiro, antes de ir para a Santa Casa ou ir para o hospital regional, tem que passar pela UPA. E cada investimento nessa instituição ou a possibilidade de abrir outras portas em Patos de Minas para atender essa população, gente que tem que sair lá do Quebec, sabe-se lá que hora do dia ou da noite ou da madrugada, para vir para a UPA para ser atendido e passa por esse perrengue aí. Cadê os investimentos? A UPA está caindo aos pedaços. Eu vou repetir para você, a UPA está caindo aos pedaços. Eu recebi hoje uma mensagem, logo depois que rodei essa matéria no programa, eu recebi hoje uma mensagem que a pessoa falou, eu fui para a UPA e fiquei lá uma noite inteira internada numa cadeira quebrada, numa poltrona quebrada. Como é que se atende as pessoas dessa maneira? Isso é preciso ser resolvido. É preciso buscar dinheiro da mesma forma que buscamos dinheiro para ser... e agora a época é ótima, né? Porque nós estamos num ano eleitoral. Tem que aproveitar agora porque já ninguém dá nada para ninguém, porque não pode de acordo com a lei eleitoral. Mas é preciso buscar dinheiro para isso. E isso é o seguinte, podem escrever aí o que eu estou dizendo. A UPA, pelo menos esse ano, continua como está, com o mesmo status, do mesmo jeito, atendendo com a mesma precariedade. E, quem sabe, sem nenhuma reforma lá dentro. Porque é ano eleitoral. Vai chegar num determinado momento que a lei eleitoral proíbe tudo. Não vem verba mais do governo federal, não vem verba mais do governo estadual e as coisas estancam no Brasil. E as pessoas é que vão pagar o pato, vão pagar o preço dessa situação. E é preciso das nossas autoridades, e quando eu falo nossas autoridades, entenda o prefeito, porque ele é quem tem que dar o passo nessa direção, buscar aí a participação de pessoas ou de políticos nas instâncias superiores, no Estado e na federação, para trazer dinheiro para aplicar na área da saúde, para trazer dinheiro para abrir mais uma porta, para a gente fazer aqui um hospital municipal, para ter um pronto-socorro, para atender ambulatório, para ter mais uma porta para a maternidade. A gente precisa disso. Somos carentes nesse segmento. Muito bem. Vamos fazer um intervalo rápido e já a gente mostra que a fiscalização do CREA identificou mais de 400 obras com irregularidades em Patos de Minas. Um balanço realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais mostra que em Patos de Minas foram realizadas quase 800 ações de fiscalização que resultaram em mais de 400 autos de infração em obras irregulares. A obra de um prédio de 3 andares que está sendo construído na Avenida Padre Almir, em Patos de Minas, vai abrigar um mega laboratório de exames na cidade. Para sair tudo perfeito da maneira como a empresa está pensando, o Clever tem que seguir à risca o projeto.
O engenheiro protocola tudo, desde as autorizações para construir, como o registro de funcionários que trabalham no local. Os fiscais costumam vir até nós e nos solicitar todas as RTs referentes aos responsáveis técnicos por cada área. A responsável técnico da cálculo estrutural, do cálculo do projeto arquitetônico, do elétrico, do hidráulico, do incêndio e também do executor da obra, que nesse caso aqui sou eu. Há 42 anos como engenheiro civil, ele nunca foi notificado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA-MG, que fiscaliza os profissionais na cidade. Hoje, por exemplo, foi o dia dele ser fiscalizado. Primeiro, uma visita é feita no local pelo fiscal do CREA. Várias fotos são tiradas e, no final, toda a documentação que o Clever reuniu desde o início da obra também é conferida. Olhando tudo, no final, tudo ok, mas uma obra conforme as regras de engenharia. O CREA tem a função de olhar o lado do profissional que é cadastrado ao CREA, né? Então ele fiscaliza a parte de engenharia civil, a parte de agronomia, né? Então, a parte de geologia também é função do CREA. Então, a função do CREA é verificar, principalmente, se as obras, se um projeto agrícola tem um profissional habilitado, responsável técnico pelo empreendimento. Só que nem toda obra é acompanhada por um profissional capacitado. No último ano, a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA-MG, contabilizou 52.165 ações em todo o estado, que resultaram em 27.608 autos de infração. Desse total, 71,5% são referentes à falta de responsável técnico. Essa é uma situação grave que ameaça diretamente a população. Somente em Patos de Minas foram realizadas 796 ações, com a expedição de 417 autos de infração. O plano diretor de Patos de Minas, que define o crescimento da cidade para os próximos 10 anos, prevê a verticalização da cidade. Ou seja, nos próximos anos, Patos de Minas deve ter mais prédios do que casas. E essas obras devem ser fiscalizadas a todo momento, como essa, por exemplo, que tem um engenheiro responsável. Só que nem sempre essas obras são regulares. De 2020 para 2021, houve um crescimento de 6,5% nas irregularidades. São obras que não são acompanhadas por um engenheiro responsável, às vezes até por uma pessoa não qualificada. E aí que o dono do terreno ou pessoa que está construindo é notificada sobre o problema. Em 21 foram feitas 917 fiscalizações pelo CREA, né? E foram emitidos 417 autos de infração. Esses autos de infração que foram emitidos, na grande maioria por não ter um profissional habilitado, né? Acompanhando a obra ou acompanhando uma lavoura, né? Ou um projeto de agronomia. Esse corretor de imóveis, que trabalha com a venda de casas e apartamentos de alto padrão, acredita que uma obra acompanhada e fiscalizada desde o começo é mais valorizada e causa menos transtornos no pós-venda. Tem que ter o acompanhamento técnico de alguém, muitas obras o próprio engenheiro vai, e outras tem um outro responsável técnico que está lá. Mas eu te afirmo, nada supera a construtora, a pessoa que zela pelo nome, que tem resultados positivos e que não estão ali para vender só por dinheiro. Tá? Não adianta de nada, pode ser o melhor e o mais caro engenheiro do mundo, que se quem está dentro da obra, se tiver um pilar onde usa 10 ferros de numeração X, ele ir mudar a numeração ou colocar menos. Tá? Isso aí vai acarretar em problemas. Além da cidade, o campo também possui uma fiscalização do CREA. As plantações também sofrem um rigoroso processo de conferência de documentos. Qualquer erro, como a aplicação de agrotóxicos de maneira errada, pode comprometer a saúde de toda a sociedade. No caso de você chegar numa obra ou numa lavoura, né, e não ter um profissional responsável, o proprietário do imóvel é notificado. Agora, se existir um projeto e não tiver a anotação de responsabilidade técnica, aí o profissional que elaborou o projeto é que é notificado e tem que responder. O importante disso tudo é que a empresa
ela não tem o dissabor de ter um acidente e ter que indenizar um servidor. E outra, a gente zela pela saúde, pela segurança desses profissionais que aqui trabalham. Papel importantíssimo do CREA, né? Realmente é preciso fiscalizar, ficar de olho, analisar tudo e estar verificando o tempo todo. Afinal de contas, a gente está falando aí de vidas que podem ser perdidas por causa de um projeto não fiscalizado, não bem realizado, né? Nessa área aí da construção civil. Gui Boaventura, terminando aqui a nossa análise, amanhã meio-dia, a gente se encontra no intervalo, eu vou estar no 30 minutos e a gente bate papo ali por volta Encontraremos. Estaremos juntos aqui. Obrigado. Obrigado, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite a todos, amanhã a gente se encontra, até lá.